Namaon Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvisheshanyavadi Paschatya Deshatarine. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Srila Prabhupada, Haribol, todas as glórias aos devotos. Estamos então aqui fazendo mais uma aula, intitulada Ensaio dos Ensinos de Prahlada, e estamos agora na parte 8 da nossa série, onde vamos continuar falando os tópicos do canto 7 do Srimad Bhagavatam. Então, na aula passada, nós falamos que não devemos nos preocupar sobre a nossa subsistência aqui nesse mundo material, mas ao mesmo tempo devemos trabalhar com essa consciência divina de que Deus ele vai nos prover tudo, e dessa forma, trabalhando tanto nas coisas materiais devidas ao nosso talento, também devemos nos ocupar de todo o coração em consciência de Krishna, confiantes nessa manutenção e proteção de Deus. Então esse é o resumo mais ou menos da aula passada. Então, sobre a duração de vida que temos, e que nos faz assim nos preocupar tanto com a morte ou com o futuro, é dito que nessa era de Kali Yuga nós podemos viver no máximo 100 anos. Cada era, de acordo como ela vai perdendo os valores espirituais, ocorre da nossa vida material ser reduzida. Então, nessa era de Kali Yuga, como há muita escuridão, como as pessoas estão muito cheias de reações pecaminosas, essa duração de vida naturalmente vai diminuindo, porque temos a era de ouro, chamada Satyuga, que é chamada a era da bondade. Então, os seres humanos viviam até 100 mil anos. Essa era, assim, é plenamente cheia de princípios espirituais. Então, a duração dela da nossa vida é muito maior. Depois teve uma era seguinte chamada Treta Yuga, onde as pessoas vivem por 10 mil anos. E depois há uma era chamada Dwapara Yuga, que foi até a Yuga onde Krishna veio, onde as pessoas costumavam viver assim por 1000 anos. E agora, nessa era em que estamos, essa era de escuridão, que é chamada de Kali Yuga, ou a era de ferro, a estimativa é de 100 anos. E aos poucos, à medida que essa Kali Yuga avançar e os princípios irreligiosos imperarem, a nossa duração de vida vai diminuir mais ainda. Essa é toda a questão do porquê em cada era umas pessoas vivem mais e outras vivem menos. Isso tudo é devido ao princípio espiritual. Então esse é o dito progresso da nossa civilização moderna, que temos assim muito orgulho de sermos felizes e de estarmos aprimorando a nossa civilização com muitas invenções e tecnologias, tentativas assim de expandir de alguma forma a duração da vida, Alguns cientistas tentam até predizer assim ousadamente que eles ainda vão descobrir a fórmula da imortalidade
Essas coisas assim que só passam na cabeça de um materialista, porque qual seria a vantagem de ser imortal num tipo de energia, né, material, onde aqui não temos relação direta, assim, espiritual com Krishna. Então, se quisermos ser imortais, sejamos assim, dentro da nossa capacidade eterna, né, lá no mundo espiritual. Então, esse mundo material sempre vai ser conflituoso, e principalmente em Kali Yuga, né? Satyuga, ela é a era de ouro, né? Ela é muito boa, porém também carrega, né, algum defeito. Em Kali Yuga, todos os defeitos estão presentes e as pessoas assim estão no maior nível de sofrimento, e nossa vida está sendo diminuída cada vez mais, independentemente das boas intenções desses cientistas modernos que querem usar, né, recursos tecnológicos e tantas outras coisas, né, para tentar, né, otimizar a nossa vida material. Mas o resultado, contudo, é que, embora tentemos, né, desfrutar da vida material, esse é o objetivo de querermos alongar as nossas vidas materiais, né? No fundo, apenas queremos desfrutar da energia material, mas mesmo assim, apesar de todas as tentativas, a duração da nossa vida ela está diminuindo, e vai diminuir muito mais em Kali Yuga, porque essa é a realidade de como a energia material da escuridão atua, né? Assim, dentro desse conceito, né, Prahlada Maharaj está dizendo que, mesmo assim, aceitando que uma pessoa viva por 100 anos, esse período integral, né, de Kali Yuga, dentro da média que seria estipulada, se a pessoa não tem informação alguma sobre vida espiritual, então metade desse período de 100 anos, a pessoa vai desperdiçar a noite dormindo e fazendo sexo. Isso que Prahlada Maharaj está nos ensinando, né? De como estamos usando a nossa vida, né? Apesar de termos tão pouco de tempo nessa existência material, mesmo assim perdemos metade dessa vida, assim, nos ocupando indevidamente em atividades de desfrute material, que no final são apenas energias assim desperdiçadas. Porque a forma humana, como a gente sempre fala, se caracteriza pelo sacrifício espiritual, né? Então, qualquer coisa fora desse ensejo espiritual é mera perda de tempo. Então, Prahlada Maharaj está falando que assim, a pessoa não tem outro, né, interesse, assim. Elas estão completamente condicionadas a esse prazer, né, de dormir o máximo possível. Geralmente isso aí é uma influência do modo da ignorância e de buscar o prazer da luxúria, principalmente o sexo, e isso aí é a influência do modo da paixão, onde Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, que essa luxúria, esse desejo insano de desfrutar assim, o máximo, ilimitadamente, a energia material, esquecendo-se de Deus, de Krishna, de fazer esse sacrifício para reviver a consciência divina e despertar o amor por Ele. Então, esse esquecimento é o portão que conduz a alma ao inferno, né? Às condições infernais.
Krishna está dizendo isso de modo muito explícito no Bhagavad Gita, de modo que é notável assim, vermos pessoas de 70, 80, até 90 anos assim, muito interessados, né, em fazer sexo, em estar assim, só preocupado em ganhar dinheiro e também querer assim, dormir muito, porque está cansado, a máquina, né, biológica está numa situação assim, não muito agradável. E quando a pessoa chegar aos seus 80, 90 anos, ele também não vai assim, buscar a vida espiritual conforme ele poderia ter planejado, né? As pessoas dizem que depois que minhas condições materiais estiverem perfeitas, eu vou buscar a vida espiritual numa idade mais avançada, mas isso tudo é uma grande mentira da mente, né? A mente nos engana o tempo todo, procrastinando, deixando para amanhã, e não sabemos a hora da nossa morte física, né? De acordo com a programação kármica, e dessa forma, de vida em vida, vamos deixando para depois, perdendo essa maravilhosa oportunidade da forma humana de vida. Então temos que estar muito atentos, né? E Prahlada Maharaj também diz que, né, apesar de ficarmos apenas perdendo tempo, né, dormindo e fazendo planos para conquistar o sexo oposto, né, assim, né? Então também Prahlada Maharaj diz que durante o dia, qual seria a preocupação da pessoa? E Prahlada responde, ela fica sempre pensando, né? Onde há dinheiro? Onde há dinheiro? Tenho que manter este corpo. E quando essa pessoa consegue o dinheiro, não importa o quanto que ele tem em sua conta, ele vai pensar assim, agora deixe-me gastar com minha esposa e filhos. Desse modo, onde está a sua compreensão espiritual? À noite ele passa o tempo todo dormindo e fazendo sexo, e de dia passa o tempo trabalhando assim de uma forma, né, árdua, com esforço assim completo, né, e dedicado para ganhar dinheiro. As pessoas nessa Kali Yuga assim, têm como Deus, né, o dinheiro. Elas reverenciam, adoram o dinheiro, e essa energia toda tinha que ser canalizada para Krishna, porque Krishna, ele é a fonte de toda a opulência, de toda a riqueza, de toda a prosperidade. Só que as pessoas não entendem isso, e elas tendem a buscar, né, o externo, algo que foi estipulado por um sistema que simplesmente faz as pessoas desejarem desfrutar o máximo possível nessa sociedade assim completamente insana, com essa mentalidade de Kali Yuga, né? Dessa era de escuridão, todo mundo competindo, se matando por causa de trocados, né? Então esse dinheiro se tornou realmente, da forma como é usado, um demônio, né? Algo assim inóspito para a vida espiritual. Porém o dinheiro em si, ele não tem assim, problema, né? O problema é que estamos adorando algo diferente de Deus. A partir do momento que a sua mente está conectada amigavelmente com Deus, trabalhando assim realmente todos os dias em serviço devocional, então usamos o dinheiro que temos, não importa o quanto, para os propósitos que vão satisfazer Krishna, Deus, né, e a sua missão nesse planeta. Entende? O problema nunca está do lado de fora, mas está na nossa falta de consciência de Deus, de vivermos realmente, intimamente conectados com o Supremo em nosso coração. A partir dessa base,
Não importa assim, o que há do lado de fora, você entende que tudo é energia material de Krishna, nos servindo de alguma forma para que possamos fazer uma obra notável para levar essa mensagem de Deus para todas as pessoas. Se não for assim, a energia material se torna maia, ilusão, e daí nos tira da nossa verdadeira posição espiritual, que é servir, né, a Krishna, a Deus, em amor. Então, à noite, dormimos, fazemos sexos, e de dia, o tempo todo, trabalhando arduamente para ganhar mais e mais dinheiro, e jamais a mente ela fica satisfeita, né? Temos aí exemplo do mundo, né, que 5% das pessoas que têm quase todo o dinheiro do mundo nem precisariam não de 1/1000 desse dinheiro, elas ainda querem controlar toda a sociedade e querem fazer com que seus, né, centilhões de dólares assim aumentem mais e mais. A conclusão é que essas pessoas são muito assim medrosas e inseguras, né? São pessoas que têm um tipo de doença, né, que corrompe, né, os corações assim cruelmente, só para explorar as outras pessoas. Então, dessa forma assim, temos que entender esse tipo de mal e não nos associarmos com essa ambição, né, que gera tanta inveja e orgulho. Então, se você não sabe qual é a missão da sua vida nessa forma humana, que é despertar o amor por Deus e se desapegar dessa energia material ilusória, então essa vida assim é muito horrível, né? Horrível, né? A pessoa assim completamente ansiosa, tentando desfrutar de uma energia que nada mais é do que uma ilusão, totalmente inconsciente da espiritualidade, do porquê estamos aqui nesse mundo, ou o porquê que Deus, não sabemos o porquê que Deus criou essa energia material, e vivemos essa vida assim, completamente inconscientes, tentando fugir da morte, né, de qualquer maneira. Então, muitos recursos são aplicados para tentar adquirir esse tipo de imortalidade, porém, essa forma humana em que estamos aqui, em Kali Yuga, o tempo estipulado é 100 anos e não tem como fugir disso, né? Contando que nos anos finais de nossa existência corpórea, realmente a barra vai ficar pesada, porque o corpo já vai estar assim, se degenerando, e com a velhice, né, com a doença, muitos problemas vêm. Então não podemos fugir, temos apenas que nos refugiar na suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu, que está em nosso coração, e tentar ser o mais conscientes possível, né, para que na hora da morte Krishna nos dê essa misericórdia de lembrarmos dele e voltarmos para o mundo espiritual. Então, Prahlada Maharaj, ele está dando esses ensinamentos, né? Ele também diz que a maioria das pessoas fica nessa ilusão durante a infância, né? Ocupada assim em brincadeiras, em recreios, em jogos frívolos, e também nessa era atual em que estamos, toda essa tecnologia, internet, videogames, tudo isso faz a criança viver de modo assim completamente ignorante, e ninguém instrui sobre vida espiritual. As próprias famílias não têm assim uma hora, um tempo assim para se dedicar a vida nessa busca divina, mesmo porque na infância também a mente da criança nem está assim ainda formada, né?
Então, tudo que eu estou falando aqui, não assim também generalizando, né? Há famílias, com certeza, que tentam estimular a criança à vida espiritual. E também, como Prahlada Maharaj, apesar de ter 5 anos e ser uma criança, ele já veio como um devoto puro de Krishna, assim, a alma mais avançada. Não podemos assim fazer comparações, mas Prahlada Maharaj, ele olhava as crianças e pelo poder dele, pela influência de um devoto puro, mesmo uma criança, até mesmo animais, são influenciadas por essa energia espiritual. E Prahlada Maharaj diz que na infância, então, a pessoa fica em ilusão, né? É um bebê chorão, né? As crianças, né? E até os 20 anos, facilmente, a alma, ela continua assim, né? Ocupada em fazer jogos, em desafiar os pais, assim, né? Como sabemos que são os adolescentes, de modo que sempre há problemas. E aí, depois dessa juventude, quando envelhecemos, por mais 20 anos, a pessoa não pode fazer nada, porque já está assim, né? Degenerando o seu corpo, a mente começa a falhar, essa nossa alimentação completamente, né, desestruturada, assim, tudo criando muitas reações. E quando um homem assim envelhece, os seus sentidos não podem funcionar adequadamente, né? Eles começam a se deteriorar. Então a ideia de Krishna é que nós ocupemos os nossos sentidos para satisfazer os sentidos dele. Essa é a ideia que Deus pede, assim, né? E temos que avaliar, né, agora, nesse momento em que estamos ouvindo essa palestra, se estamos realmente dedicados a seguir as instruções de um devoto puro, que apenas repete o que Deus fala, né? Um devoto puro, ele está falando pela sua posição de autorrealização, de conexão com Deus. É lógico que muitas pessoas não vão compreender a posição de um devoto puro e do que ele fala, mas elas devem confiar que, seguindo as suas palavras, elas vão atingir um ponto de purificação, onde mais tarde vão se tornar também devotos avançados de Deus, porque purificação significa ocupar os nossos sentidos para satisfazer os sentidos de Deus. Entende? Essa é toda a questão da nossa vida material, e por isso temos que analisar, né? Na nossa infância, ficamos lá brincando, colégio, amiguinhos, né? Depois juventude, procurando namoradinha, aquele estímulo, né? A testosterona forte, querendo fazer sexo, querendo arranjar diversas parceiras, dessa forma, né? Como bem sabemos. E depois, na idade da velhice, a pessoa fica rabugenta, né? Metódica, não aceita nada, seus sentidos assim completamente com baixa estima, né? Porque o corpo envelhece, mas a mente, ela continua fresca, né? A mente quer desfrutar, porém, num corpo velho, ela está assim totalmente frustrada, né? Porque não tem mais aquela energia vital, né, que um jovem tem. Então, é isso que Prahlada Maharaja está nos falando. E quando que nós vamos nos dedicar ao que realmente interessa, que é a vida espiritual? Então, podemos ver aí muitos velhos, eles não têm nada a fazer a não ser descansar, né? Caminham assim lentamente. Alguns velhos apenas ficam jogando baralho, jogando, sei lá, dama, assim.
a vida deles é muito lenta, né? E na juventude a vida é muito acelerada. Não criamos um ritmo espiritual. Então, Prabhupada fala que ele recebeu uma carta dos estudantes dele relatando que a avó de um deles estava sofrendo, né, paralítica há uns 3 anos e meio. Então, dessa maneira, na velhice, tudo está acabado assim que se chegue aos 80 anos, né? Temos alguns exemplos aí de pessoas que realmente estão com muita saúde nessa idade, porém a sua mente continua tentando provar à sociedade que ele ainda é jovem, ou que inventaram isso, né, que a terceira idade é a melhor idade, mas todo mundo sabe que isso é uma forma romântica de tentar encarar a velhice, porque a melhor idade é a idade jovem, né? Porém, se estivéssemos usando esse vigor, né, essa frescura da existência para nos dedicar a Deus, né, colocando todo o esforço, assim como as pessoas dão tanto valor ao dinheiro, né, ao prazer material, mas se colocássemos toda a nossa energia para agradar a Krishna ou para fazer algum, né, serviço devocional adequado ao nosso talento, então isso seria perfeito. E é isso exatamente que Prahlada Maharaj está tentando ensinar os seus amiguinhos desde a infância, né? A ideia é que devemos despertar a nossa consciência espiritual desde pequenos. E por isso o Srila Prabhupada enfatizava muito o Gurukula, né? Que são escola para crianças que, quando atingem 5 anos de idade, né? Que é a idade de Prahlada, eles comecem já a ser guiados por um guru ou por um mestre espiritual, professores, né? Espiritualizados, e também com a técnica de ensinamento da linguagem do Espírito, para ensinar a esses pequenos seres a adotarem, né, a consciência de Deus desde pequenos. Porque se a criança é treinada, ela vai absorver até mais facilmente a vida espiritual do que um jovem, né? Criança aprende tudo, mas temos que, né, devemos ensinar as crianças de uma forma mais livre, não assim fanática, criando assim, dando uma abertura em sua mente, linguagem de outras filosofias, para a pessoa entender assim, não criar crianças, né, fanáticas como vemos aí no mundo. Então as pessoas não têm essa compreensão mais assim aprofundada, né? Então isso se chama Brahmacharya. Brahmacharya é a primeira fase espiritual de uma sociedade, né, que está buscando os valores divinos. Depois Grihasta, né, a vida casada, Vanaprastha, vida retirada, e Sannyasa, a vida renunciada. Então na velhice renunciamos à família, a tudo, ao mundo, e nos preparamos para abandonar essa forma material e voltar para Deus. Mas para atingirmos esse ponto de renúncia, o ideal seria desde a infância recebermos as instruções, né, e estarmos assim com uma base muito forte para renunciar ao mundo. Ou então casarmos, né, com alguma, né, pessoa, termos filhos, e daí depois também abandonarmos a vida familiar e seguirmos esse projeto de vida espiritual conforme Krishna estabeleceu aqui nesse planeta Terra, né? Esse sistema social chamado, né, Varnashrama Dharma. Uma metodologia de avanço progressivo do espírito social e espiritual ao mesmo tempo. Isso é o que está falta completamente em Kali Yuga. Então, né,
sem vida espiritual, aos 80 anos, não adianta assim, muito querer entrar com força nessa vida espiritual. E também a pessoa com 80 anos, ela está se lamentando tanto de tudo, internamente está assim, numa situação mental tão densa que ela não vai assim, renunciar mais ao mundo. Assim. Há de ter um trabalho, né? Há de ter um trabalho, é isso que Prabhupada e Prahlada Maharaj estão explicando aqui. Então Prahlada diz que desde o início até os 20 anos, tudo está arruinado na vida da pessoa, porque ela, nesse período, não pensa em Deus, ela nem sabe, né, sobre isso, porque o mundo em Kali Yuga, tudo está assim, oculto, escondido. O sistema não tem interesse de divulgar abertamente uma espiritualidade que vá contra a sua manipulação religiosa e filosófica. Então, mesmo que se viva por 100 anos, os outros 20 anos na etapa final da vida também serão arruinados. Prahlada Maharaj diz que, então, assim, 40 anos de vida são desperdiçados dessa maneira, na infância, juventude e na velhice. E que nesse período intermediário, né, existe um desejo sexual assim, muito forte. Né? Podemos ver que as pessoas até dos 40 aos 80... mesmo tendo desperdiçado assim, a infância, vai continuar com esse impulso do modo da paixão que desenvolve essa luxúria por tudo, e o desejo sexual é o centro do desfrute, né, da energia material, e é muito forte, né, tanto que as pessoas estão assim, muito preocupadas com a sexualidade, assim, tentando inventar métodos que, né, aumentem esse desfrute, ou que não deixem as pessoas ficar assim, impotentes. Toda uma história, né, as mulheres em produtos de propaganda, tudo é centralizado na energia sexual. E é isso que Prahlada Maharaj está dizendo aqui. Dessa forma, mais 20 anos podem ser desperdidos, né? Desperdiçados. Então, 20 anos, mais 20 anos, e mais 20 anos, 60 anos se passam assim, completamente desprovidos de espiritualidade. Essa é a análise, né, que Prahlada Maharaj, no Srimad Bhagavatam, está fazendo sobre a vida, e que devemos assim, meditar, né? Porque imagina, você tem uma forma humana maravilhosa, que é um instrumento para você realizar Deus, mas estamos simplesmente desperdiçando essa vida espiritual e trocando Krishna por dinheiro e por gozo de energia sexual. Essa é a verdade, né, crua e nua, por trás da nossa ignorância ou do nosso desejo rebelde de tentar assim, viver uma vida material com o maior prazer possível, dentro daquilo que achamos que é prazer, né, na nossa ignorância, e aí perdemos a vida. Todo mundo está perdendo a vida, é muito fácil você observar o mundo como ele é hoje, e certos governos estimulando, né, a promiscuidade, o ganho irrestrito de dinheiro, assim, tentando fazer com que as pessoas não tenham esse espírito de fraternidade, onde o melhor é classificado pelo que tem mais coisas, mais dinheiro, mais mulheres, né, mais petróleo, mais isso, mais aquilo. Dessa forma, assim, todo mundo indo para o caixão e indo para vidas infernais, né?
como Krishna diz no Bhagavad Gita, que se a pessoa assim o negligenciou a vida inteira, mesmo apesar de estar ouvindo sobre ele, então essas pessoas vão ficar assim em condições infernais, vida após vida. Não porque Krishna está fazendo uma vingancinha, vamos dizer assim. Não, Krishna não tem nada a ver. Mas Krishna está falando pelos próprios atos deles, de optar pela energia material, em desfrutar dos sentidos irrestritamente. Então essas pessoas estão plantando coisas que no futuro vão semear negatividades. Porque se a pessoa não tem vida espiritual, se ela não está se dedicando a voltar para o mundo espiritual, né, entendendo que ela é um servo eterno, amoroso de Deus, então essa pessoa simplesmente está degenerando a sua própria existência, né? Está se suicidando mentalmente, né? Através de tomar assim continuamente esse veneno dos desfrutes de uma forma ilimitada, né? Por isso que os Vedas, né, essa filosofia espiritual, ele vem para criar uma moderação na realização de desejos materiais, né? Vem criar uma regulação. Não é que nós não podemos desfrutar da vida material, mas temos que desfrutar de acordo com certas regulações, porque se não fizermos isso, a Maya, a ilusão, ela é tão poderosa que vai nos levar, né, para um lugar assim muito perigoso. E aí vamos ficar viciados em coisas que estão nos levando a condições infernais. Então Krishna explica que, né, os cachorros, né, os gatos, os cães, os porcos, eles já estão desfrutando como os seres humanos esperam desfrutar. Mas se você na forma humana não usa a sua inteligência, que é o que te diferencia dos animais, porém você quer viver somente uma vida de gozo dos sentidos, de luxúria, de competição, então, na próxima vida, você pode ir para um corpo de gato, de cachorro, né, de porco. Você vai voltar, vai cair da sua posição humana. Essa é a questão de consciência. Então, Krishna fala, né, que, infelizmente, essas pessoas vão viver em condições infernais, podendo também ir para dimensões assim umbralinas e ficar ali naquelas formas, né, medonhas, que são reflexo da mente de uma pessoa. Tudo é muito bem assim elaborado na vida, né, que Krishna nos dá, e Krishna também nos dá as suas leis para que possamos sair desse mundo material de uma forma gloriosa, entendendo que somos filhos perfeitos dele, porém temos que tentar agir nessa perfeição que Krishna elabora para a gente através, né, das escrituras, como o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita. Também ele nos dá o processo nessa Kali Yuga, que é cantar o seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e seguirmos assim com total convicção de que não somos esse corpo material e estaremos assim perdendo muito tempo da nossa vida tentando, né, desfrutar de uma energia que não tem correlação com a felicidade verdadeira, né, que é a vida do espírito, daquilo que somos realmente em essência. Essa é a análise que, né, felizmente, um devoto puro como Prahlada Maharaj está fazendo sobre a vida e nos ensinando. Qualquer pessoa, né, de mentalidade média vai entender que, sendo ele um espírito, então, se sou um espírito, tenho que
entender isso, tenho que viver espiritualmente, né? Não precisa assim de muita inteligência para ver que se sou espírito, porque estou querendo viver como algo que eu não sou, o corpo material. De modo que Prahlada Maharaj diz que estamos simplesmente arruinando nossa vida, em vez de usá-la para avançar em consciência de Krishna, em busca da realidade espiritual, da verdade absoluta, que está agora mesmo dentro do nosso coração. Prahlada Maharaja chamava então os seus amiguinhos para falar sobre vida espiritual, e eles simplesmente negavam, né? Ah, não, Prahlada, agora não, agora é recreio, é hora de brincar. Dessa forma, né? Na hora do tempo livre, que deveríamos usar, né, para sair fora da influência de um sistema demoníaco, composto assim, né, de professores, pais, várias, né, mídias assim, que estão nos ensinando apenas os confortos materiais, planejamentos futuros baseados no corpo material, e quando temos uma simples, né, liberdade dessa influência, queremos brincar também, né, desfrutar da energia material, ou dormir, né, pessoas que gostam de dormir assim 15 horas, e todo esse tempo está se esvaindo, está indo embora de uma forma assim inconcebível, assim como a pessoa tenta segurar a água com a mão, né? A água se esvai, então nosso tempo está indo e temos que reavaliar o quanto nesse momento agora, entendendo essas questões, vamos tomar uma atitude de realmente não aceitar mais esse gozo irrestrito dos sentidos, mas regulá-los, usá-los de forma moderada, mas sempre entendendo que os nossos sentidos devem ser usados para, né, satisfazer os sentidos de Krishna, já que nós somos partes integrantes de Deus. Nós não podemos ficar satisfeito espiritualmente na ação de nossos sentidos se eles não estiverem, né, coligados com os sentidos de Deus, que está aqui dentro do nosso coração. Essa ação de tentar satisfazer a Deus se chama, né, serviço devocional. Usarmos a nossa posição de servos eternos amorosos de Deus para satisfazer, né, o Senhor dos sentidos, aquele a quem devemos servir, não assim por obrigação, mas por sabedoria, porque não tem como você querer se satisfazer espiritualmente se você está se identificando 24 horas com o corpo material e tendo assim tantas preocupações em relação a ele, né, dentro dos projetos que são sugeridos por uma sociedade não espiritualizada, e isso é a nossa ruína, né? A ruína não é você fracassar materialmente, a verdadeira ruína é quando você esquece quem você é, né? Como dizia o Mestre Cristo, né? Repito sempre, de que adianta você ganhar o mundo material com todas as suas regalias, se isso importa em você perder a sua alma, a sua essência, a sua ligação amorosa com Deus. Vamos pensar nisso assim com muito carinho, né? Levando a nossa consciência a esse patamar de compreensão que é simples, é só avaliar a nossa vida, avaliar a vida das pessoas, e hoje em dia todo mundo, se você olhar em Kali Yuga, está assim, insatisfeitas, né? As pessoas estão infelizes, paranoicas, perdidas, né? Muitos conflitos, desajustes psicológicos, físicos. Temos que simplesmente acordar, né? Acordar e sair desse redemoinho material que está sugando as nossas almas para um ralo de ignorância.
né? E daí nossa mente, o nosso espírito, ele vai para o esgoto material, e ali são as condições infernais que experimentamos mesmo agora, né? Porque as pessoas estão, a maioria, assim, doentes psicologicamente. Então isso aí já é a condição infernal, né? Esse medo, assim, insustentável, uma sociedade cheia de neuróticos, de pessoas praticando violência, enganando umas às outras, todo mundo querendo se dar bem, para quê? Para desfrutar o máximo possível. E essas pessoas, as que detêm a maior riqueza, não estão aí nem para ninguém, né? Há um clube do egoísmo, onde poucas pessoas detêm todo o poder e dinheiro do mundo, achando que são deuses, né? Deuses assim, poderosos, que todo mundo deve adorá-los. E por aí caminha a humanidade, e um devoto de Krishna simplesmente adquire essa pureza de estar sempre pensando em Deus, torna-se seu devoto, adora-o, assim, presta reverências em gratidão a Deus, a Krishna, e vive sua vida de uma forma pacífica, sem temer ou querer de alguma forma fazer algum arranjo na sua vida para ficar assim, né, ajustado com essa sociedade completamente, né, doente, que caminha como zumbi, como robô nesse planeta. Então essas pessoas mesmo, aquelas pessoas que estão atualmente detendo o dito poder e riqueza, eles também nem têm culpa de nada, porque eles são inconscientes. Eles seguem uma propensão demoníaca de serem Deus, né? Serem os senhores da vida de todo mundo. E nessa posição eles pensam que são os maiorais, porém essas pessoas são as mais tristes, as mais infelizes, porque se a pessoa não tem limite para desfrutar e de ganhar dinheiro, então essa pessoa ela está numa posição assim muito caída, né? Muito caída. Toda essa energia dessas pessoas, se fossem usadas para adorar Krishna, né? Esses seres assim que detêm o poder do mundo, assim, elas seriam devotos puros, maravilhosos. E é essa energia, exatamente, se podemos analisar, né, dessa maneira, essas pessoas mais demoníacas, se pudéssemos usar como elas usam a sua energia para deter, né, o poder e a riqueza do mundo, se tivéssemos esse mesmo grau de energia para nos ocupar devocionalmente ao serviço para Krishna, seríamos assim, rapidamente atingiríamos essa posição de devoção pura. Essa é toda a questão, mas estamos aí perdendo a nossa pequena vida de 100 anos, simplesmente está sendo desperdiçada de uma forma negligente e também inconsciente, porque ninguém está falando sobre o Bhagavad Gita, sobre o Bhagavatam, né? Sobre essa literatura védica, onde devotos como Prahlada Maharaj ou os significados de Srila Prabhupada estão todos aí expostos, né, na luz de uma consciência superior, para que aprendamos a receber a instrução saudável de Deus e praticarmos em nossa vida, seguindo assim com muita paz, com muito amor, com equanimidade, né? Sem julgar o mundo, que o mundo é bom ou mal, mas o mundo não tem nada a ver com isso. O que acontece é que as pessoas resolveram desperdiçar as suas vidas ignorantemente e se tornaram, entre aspas, né, mas nesse sentido egoísta, né? Que ninguém quer saber da vida do outro. Não importa se a pessoa está dormindo na rua, né, ou lá na África vemos tantos exemplos, né, assim, pessoas catando lixo, dessa forma, e lá
dita alta hierarquia, as pessoas estão pensando em construir assim um palácio com 800 quartos, ou ter um iate do tamanho, né, de um navio, ou uma casa cheia de ouro. Dessa maneira, assim, todo mundo indo para os planetas infernais, né? Quanto mais somos ambiciosos materialmente, mais estamos escolhendo, né, ou fazendo uma opção que não vai ser muito agradável na outra vida. Porém, o devoto, ele simplesmente sabe que se ele se ocupa em serviço espiritual, ele vai voltar após a morte desse corpo físico, que pode acontecer a qualquer momento, vai voltar para o mundo espiritual. Então, o devoto puro já está desligado dos fenômenos dessa Kali Yuga, que realmente é uma era assim, é uma era de, como se fala, hipocrisia e desavenças. Todo mundo finge ser o que não é, passa uma imagem feliz assim, mas no fundo está todo mundo sofrendo terrivelmente. Quando você não está conectado com Vishnu, Krishna no seu coração, você é simplesmente um infeliz que veste uma pretensa máscara de alegria, né? De estar bem no mundo, mas no fundo você mesmo sabe que a sua vida é uma boa porcaria, né? Nesse sentido, né? A vida de um porco. Você só está comendo a lavagem espiritual, né? Sendo enganado. Então vamos acordar, vamos ouvir a voz de Prahlada Maharaja, vamos ouvir, né, o esforço que Srila Prabhupada fez ao vir aqui no Ocidente, nos libertando dessa concepção onde as pessoas se enganam pensando que são Deus, e também que Deus é um vazio, dessa forma, né? Temos que realmente tentar conquistar o máximo de corações, mostrando que Krishna ele se revelou como a suprema personalidade de Deus, que há escrituras onde estão os passatempos divinos, e tanta informação legal, né? E acabamos assim ficando com um sentimento muito gratificante, né? dessa nossa intenção real de viver a consciência divina, ficar nessa paz e de alguma forma levar essa mensagem para as pessoas que estão interessadas, né? Agora eu estou aqui falando uma aula, né, sobre Prahlada Maharaj, mas algumas pessoas vão ouvir, vão gostar, outras vão estar me julgando que esse cara é assim, assado, mas o devoto ele simplesmente está repetindo os ensinamentos, né? Ele não fica inventando, interpretando algo. Então, Prahlada Maharaj dá um exemplo, né, muito simples. Olha, vocês têm 100 anos de idade, que é a era de Kali Yuga, e 60 desses anos, né, basicamente, são desperdiçados. E o que nós vamos fazer com esses outros 40 aí que são intermediários? Então ficamos com traumas ou desejo de voltar a ser criança, ou com medo de velhice. Assim, muitos querem renunciar ao mundo, outros esquecem de si mesmo para se dedicar ao trabalho como uma fuga, depois drogas, depois remédios e doenças e tantas coisas. Então essa vida material, no fundo, ela é completamente miserável. E muitas vezes aqueles pequenos momentos de alegria que você possa ter, que é exatamente quando você está aliviado de alguma miséria material, então você acha que aquilo ali é tudo, mas se você conhece a sabedoria, né, espiritual, você já não cai mais nessa armadilha, porque não há alegria material. Você só pode ser feliz naquilo que você é. O espírito, e o espírito ele só pode ser feliz no que Deus é. E quem é Deus? Então Krishna ele é revelado, né? Por isso estamos aqui fazendo
esse pequeno sacrifício, que na verdade é um grande prazer, de estar falando sobre a suprema personalidade de Deus e de seu, né, maravilhoso devoto Prahlada Maharaj, nesses ensaios atuais aqui, né, que tentamos assim, passar na melhor forma, na linguagem mais compreensível para as pessoas que estão interessadas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma, né? Agora é a oitava parte, né? Sétima, oitava, não sei, acho que é oitava. É a oitava. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Prahlada Maharaj, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!